Irmãos, hoje eu vou falar sobre divórcio e segundo casamento. É um assunto muito, muito sério. Por que é tão importante falar sobre divórcio e segundo casamento? Como eu disse, eu sei que é um assunto complexo, difícil de ser tratado, porque é um assunto que envolve sentimento, envolve pessoas diretamente. E você vai ver que tem pessoas, homens de Deus, durante toda a história da igreja, que têm posições diferentes a respeito desse assunto. E as duas posições com base bíblica. Então, eu vou pedir para você, se você não concordar com o que eu vou falar aqui, eu não vou ficar chateado com você, prometo, não vou. Mas que você não concorde com base na Bíblia, não com base no achômetro. Eu acho que é assim. Mas se você tiver uma base bíblica, eu não vou ficar chateado, porque tem pessoas que discordam de mim e eu respeito a opinião delas. Mas eu peço para você também, para que você me ouça até o final, antes de tirar qualquer conclusão, que você estude mais sobre o assunto, que você ore mais sobre o assunto, porque você, talvez, a vida inteira você ouviu algo diferente do que eu vou pregar. Inclusive dito por mim mesmo, há alguns anos atrás. E nós crescemos no conhecimento. E eu também, eu não sou perfeito, eu venho crescendo no conhecimento a cada dia. E eu creio que nós começamos a ficar sábios quando nós reconhecemos que nós não sabemos de tudo. E eu sei que isso é uma verdade a meu respeito, eu estou aprendendo a cada dia. E eu pedi para você ouvir com o coração aberto mesmo, ponderar sobre isso aqui que eu vou falar. Eu não vou pregar aqui baseado só naquilo que eu acho, eu não descobri isso aqui agora, não descobri agora. De toda a história da igreja reformada, você vai ver pessoas que têm esse tipo de pensamento, que na verdade é a maioria. Mas também você vai ver homens de Deus com pensamentos diferentes. Por isso, se você não concordar, eu não vou ficar chateado. Dou minha palavra para você que não. Antes da gente ler aqui Mateus 19, a gente precisa lembrar do contexto de Mateus que está sendo pregado. Jesus, no capítulo 18, ele tinha acabado de falar sobre perdão, sobre a importância de nós perdoarmos, porque ele perdoou a mim e a você. Nós tínhamos uma dívida muito grande, imensa, impagável. E a Bíblia diz que o nosso Deus perdoou essa dívida. E logo após ele falar do perdão dele para conosco, ele diz que também nós devemos perdoar as pessoas. E logo após ele falar sobre esse perdão, que nós não merecíamos, ele entra no assunto do divórcio, para mostrar que quem entende a parte anterior do perdão, não vai precisar passar por essa parte do divórcio. Quantas pessoas hoje em dia chegam à igreja com a vida toda complicada, divorciada, separada, casada, recasada, filho de um, filho do outro, e às vezes relacionamentos que deram errado. E a igreja, como igreja de Deus, como Jesus Cristo também, precisa estender a destra da comunhão a esse tipo de pessoa. Jesus não fazia acepção de pessoas e a igreja também precisa aprender a acolher essas pessoas segundo o padrão que a Bíblia mostra para mim e para você. Porque a igreja é um hospital dos aflitos. Nós precisamos estar sempre com a mão estendida para receber todo tipo de pessoa que chega a nós. Eu sei que há casos difíceis, que não tem como a gente consertar 100% de relacionamentos errados, mas aí nós consertamos dali para frente. Procuramos fazer o que melhor a Bíblia diz a respeito daquele assunto, para frente. Uma vez chegou um irmão para conversar comigo, ele tinha 3 filhos, um de cada relacionamento. São situações complicadas. E o que faz? Exclui uma pessoa dessa da igreja? É óbvio que não. Mas a igreja também tem que estar pronta para dar a destra a esse tipo de pessoa e ter a resposta também para esse tipo de pessoa. Antes de eu ler propriamente Mateus capítulo 19, só faço um lembrete a você. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz o seguinte: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa como foi a sua vida antes de você conhecer Jesus. O que importa é a sua vida depois de conhecer a Ele. Não interessa como foi o seu passado, não interessa o seu histórico, não interessa de inúmeros relacionamentos que você veio. Se você nasceu de novo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Antes nós estávamos mortos, como diz Paulo, em nossos pecados e delitos. Só que em Cristo nós revivemos, diz Romanos. E não tem como se cobrar algo de morto. Se você realmente se arrependeu dos seus pecados, se realmente você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus perdoa esse tempo da ignorância. Eu não estou dizendo também que não vai haver consequências das coisas que nós fizemos errado, lá antes de converter. É óbvio que vai ter consequência. Às vezes é uma mãe pedindo pensão, é um pai exigindo alguma coisa. Consequência vai ter sempre. Mas em Cristo, a partir do momento que nós nos convertemos, a Bíblia diz que somos novas criaturas. Revivemos no Senhor Jesus. E aqui, o contexto de Mateus 19, Jesus
ele não estava pregando para ímpio, não estava pregando para gentil, ele estava pregando primeiramente para os seus discípulos e para os fariseus que tinham um conhecimento da lei. Então essa pregação também é para você, irmão, que é crente, para você que é filho de Deus, para você que é filha de Deus, porque esse foi o alvo de Jesus e esse também é o meu alvo. Como eu disse, algumas posições diferentes sobre divórcio e novo casamento dentro da igreja evangélica. Pelo menos 3. Primeira, tem alguns que pregam dessa forma: divórcio é sempre pecado, novo casamento é sempre pecado. Não importa se era no tempo da ignorância, não importa. Casamento é casamento até que a morte os separe e pronto, acabou. Ah, mas eu não sabia e converti agora. Já era. Tem algumas pessoas que dizem que divórcio é sempre pecado e novo casamento é sempre pecado. E eles dizem que essa exceção que Jesus vai falar aqui em Mateus 19, que nós já vamos ler, era uma exceção àquele período pré-nupcial, antes do casamento, o período de contrato que os judeus tinham, que hoje nós não temos mais. Antigamente, o noivado era como se fosse um contrato. Literalmente assinava um contrato: você vai ser minha daqui a tanto tempo, vou casar com você, meu filho casar com sua filha casar com meu filho. E alguns dizem que a única exceção que Jesus diz aqui em Mateus 19 é nesse período. Que se ele descobrisse, ou a mulher descobrisse que houve uma traição ali naquele período de contrato, daí sim ela podia, ou ele podia pedir o divórcio. Alguns advogam essa parte, mas tem um segundo tipo de posição. Alguns dizem que o divórcio é permitido em alguns casos. Novo casamento, sempre pecado. É uma outra linha de pessoas que dizem: olha, o divórcio, em algumas partes, até pode. Mesmo não sendo a vontade de Deus, como eu vou dizer, em algumas ocasiões até pode. Segundo casamento, jamais. Não há hipótese de segundo casamento. Não importa como foi a sua vida. Casou, está casado. Nem que seja no tempo da ignorância. Eu posso citar para você homens de Deus que eu respeito, que eu ouço, que tem essa posição. Por exemplo, John Piper, um reformado. Paulo Júnior, um pregador também muito conhecido em nosso país. Eles têm essa posição: divórcio, em alguns casos, até pode. Novo casamento, jamais. E eles ainda citam Romanos 7. Romanos 7 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto vive. Morrendo o marido, desobrigada, ficará da lei conjugal. Citam Romanos 7 para dizer: olha, não existe segundo casamento enquanto o outro cônjuge estiver vivo. Mas eu não creio dessa forma, porque em Romanos capítulo 7 não está falando sobre casamento. Paulo apenas ele cita a questão do divórcio, mas o assunto de Romanos 7 não é sobre casamento. Você vê Paulo mais adiante em 1 Coríntios 7, que eu vou ler no final. Daí Paulo dá a doutrina cristã sobre casamento. Não em Romanos capítulo 7. Mas há uma terceira posição sobre divórcio e segundo casamento. Terceiro tipo de pessoa diz o seguinte: divórcio é permitido em alguns casos e novo casamento permitido quando for o caso. Que sim, há o divórcio permitido pela Bíblia e o segundo casamento mesmo do cristão, evangélico, crente, segundo a Bíblia. E essa é a posição que eu tenho hoje. Eu que digo, eu, pastor Rafael. Eu não falo por outros, eu falo por mim. A minha posição hoje é que até no meio cristão, há as raras exceções que eu vou dizer aqui, de que se pode divorciar, e mesmo crente, dentro da igreja, casar de novo. Talvez você nunca me ouviu falando isso, está até meio chocado, mas eu vou tentar explicar para você o porquê que essa é a minha posição e a minha opinião hoje. A igreja reformada, que é a igreja que surgiu da reforma protestante de Martim Lutero, que são as igrejas mais sérias que nós vemos em nosso país, eles têm uma confissão de fé chamada Confissão de Westminster, e é onde eles se baseiam também. É óbvio que nós nos baseamos em primeiro lugar na Bíblia, como a própria igreja reformada diz, só a Escritura, apenas ela. Mas a Confissão de Westminster diz assim, capítulo 24, incisos 5 e 6. Esses dados que eu estou dando aqui, irmão, depois você pode pegar comigo. Tem tudo no computador aqui. Essas fontes que eu estou dando da igreja reformada, igreja presbiteriana, igreja Morumbi de São Paulo, que um pastor também me cedeu material, e mais uma gama de pastores, eu tenho todas essas fontes aqui, você pode consultar. Eu aconselho você consulte e também consulte aquelas pessoas que você não concorda, para que você então possa formar a sua opinião. Mas olha o que diz a Confissão de Westminster, capítulo 24, versos 5, incisos 5 e 6, a respeito do matrimônio e do divórcio. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato
sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Aqui, como eu falei para os irmãos, naquela época ainda havia contrato. Então, olha, descobriu fornicação ou adultério antes, pode dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar-se com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Inciso 6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só a causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou a deserção tão obstinada que não possa ser remediada pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público regular, não se devendo deixar ao arbítrio das discrição das partes decidirem o seu próprio caso. Eu vou explicar já o que é isso, mas aqui eles dizem que é o seguinte: apenas no caso de adultério e deserção obstinada de uma das partes. Eu vou explicar isso para você depois que eu ler 1 Coríntios 7, que fala que é a respeito de um cônjuge abandonar o outro. Nesse caso também, a igreja reformada acredita que pode se casar de novo, que pode contrair novas núpcias. Mas vamos ao texto então, Mateus capítulo 19. Você pode acompanhar comigo? Diz assim, verso 1. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-os ali. Verso 3. Vieram a ele alguns dos fariseus e o experimentavam, guarde bem essa palavra, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Você consegue perceber aqui o ardil da pergunta dos fariseus? Calma aí, Jesus, o que o senhor diz? Eu digo tal coisa, mas por que Moisés disse outra? Eles queriam causar conflito entre Jesus e a lei, entre Jesus e seu próprio Pai, que é Deus. Verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. Aqui nós vemos que os fariseus, eles não tinham uma dúvida a respeito do divórcio e do segundo casamento. Eles queriam, na verdade, experimentar Jesus, colocar Jesus na parede. E aí, Jesus, qual que é a sua posição? O que você tem a dizer? Aí Jesus responde uma coisa e ele diz: olha, mas Moisés disse outra. Quem está certo? O Senhor ou a lei? O Senhor ou Moisés? E aqui repúdio, como diz Mateus 19, é divorciar, mandar a mulher embora. Eles estavam experimentando Jesus pelo menos por dois motivos. Primeiro, eles estavam experimentando Jesus porque queriam colocar Jesus em uma situação difícil diante da multidão. Essa era a primeira intenção dos fariseus ao fazer essa pergunta. Eles queriam ver: Senhor, de qual lado o Senhor está? Do branco ou do preto? Do verde ou do amarelo? O Senhor não pode ficar em cima do muro em relação a essa situação. O contexto histórico diz o seguinte: havia uma disputa teológica entre os rabinos naquela época. Existiam duas escolas fortes do rabinato que tinham posições diferentes. A escola de um rabino chamado Hillel e a escola de um rabino chamado Shammai. Esse rabino chamado Hillel, ele advogava da seguinte forma: o homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo. Com base em Deuteronômio 24, nós já vamos ler esse texto. Ele dizia: olha, calma aí, queimou feijão? Não, manda embora agora. Ainda põe lá a nota de rodapé, péssima cozinheira. Acabou. Qualquer coisinha errada era motivo. Para o pessoal que seguia essa escola desse rabino chamado Shammai, qualquer coisinha era motivo para mandar embora. E lembrando, quando uma moça era dada em casamento a um homem, ela também levava junto uma quantia de dinheiro. E se ela fosse mandada embora por justa causa, entre aspas, se assim eu posso dizer, aquela quantia ficava com o noivo, não voltava para ela. Então,
o pessoal que seguia esse rabino chamado Hillel, eles tinham essa opinião. Qualquer motivo você pode mandar a mulher embora. Mas então tinha uma outra escola de um rabino chamado Shammai. Ele era um pouco mais estrito. Ele restringia a questão do divórcio. Ele dizia, olha, divórcio é só se achar na mulher coisa indecente. O que é isso, pastor? Coisa indecente. Naquela nova versão internacional diz coisa reprovável. E os dois tinham essa posição com base em Deuteronômio 24. Olha o que diz o texto. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, e se este aborrecer e lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Já vou explicar também. É o seguinte, com base em Deuteronômio 24, alguns diziam, pode divorciar da mulher por qualquer motivo. Agora essa escola mais estrita desse rabino chamado Shammai dizia, apenas se achar nela coisa indecente. Talvez sua cabeça já esteja perguntando, pastor, o que é isso? Não sei. Esse é o problema. A Bíblia, em todo o seu contexto, Moisés não consegue explicar o que é essa coisa indecente. Eu sei que hoje em dia, por exemplo, imagina, eu estou lá, eu mando um WhatsApp para o Alexandre lá, Alexandre, vem na igreja ajudar a gente a quebrar aqui sábado às 7 horas. Ele olha o celular dele, 7 horas da manhã ou da noite? E ele manda de volta para mim, pastor, é 7 horas da manhã ou da noite? Eu vou então falar, não, é 7 horas da noite. Tem essa possibilidade. Moisés escreveu o texto, o livro de Deuteronômio, por volta do ano de 1450 a.C. Não há nenhuma possibilidade de eu mandar um e-mail para ele, e dizendo, Moisés, o que o senhor quis dizer lá? Como que funciona? O que é aquilo lá que o senhor quis dizer? E é um versículo muito difícil, porque à luz de toda a Escritura a gente não consegue ter algo plausível para dizer exatamente isso aqui que ele quis dizer. O que nós fazemos então é ir para a raiz da palavra, procurar na sua língua original o que ela quer dizer. Que também não ajuda muita coisa. Mas coisa indecente no hebraico significa ervá. Está associada a nudez, vergonha, partes pundendas, que tem a ver com o órgão genital vergonhoso. É só isso que a gente consegue entender. Não dá para a gente tirar mais conclusão daí. Alguns historiadores estudiosos dizem que essa coisa indecente seria, por exemplo, você casa com a mulher, daí na noite de núpcias você descobre que era hermafrodita, que tem os dois sexos. Imagina que tristeza. Chega lá e descobre que é bivolt. Total flex. Terrível. Alguns levam para esse lado. Mas não tem como a gente definir o que é. Mas sim que está relacionado à impureza sexual. Os fariseus aqui estavam querendo colocar Jesus numa saia justa para falar, qual escola o senhor segue? Com coisa que ele que precisa seguir alguém, sendo que nós que precisamos seguir a ele. Eu vou deixar bem claro, irmãos, Jesus, entre aspas, ele aparentemente seguia essa escola de Shammai, que é um pouco mais restrita. Eu vou explicar o porquê. E eu vou deixar bem claro também, Deus não instituiu o divórcio. Não. Nunca fez isso. O que Deus fez, segundo a Bíblia, foi regulamentar, para que não houvesse exageros e nem injustiça por parte de alguns homens. Mas havia um segundo motivo pelo qual eles queriam experimentar Jesus. O segundo motivo é que eles queriam colocar Jesus contra o rei. O primeiro motivo era colocar Jesus em cima do muro, contra a multidão. Ele precisa decidir de qual lado ele está. Mas o segundo motivo, eles queriam colocar Jesus contra o rei. Por que eu sei disso? No contexto que nós vemos aqui, quem reinava naquela época ali era Herodes Antipas. E esse tal de Herodes Antipas, se você lembrar de algumas pregações atrás de quinta-feira, ele então pegou a mulher de seu irmão Herodes Filipe, sem motivo algum, e tomou ela para si. Não tinha motivo nenhum o divórcio. E vocês lembram que João Batista, quando ele chegou diante do rei, disse, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O que aconteceu com João Batista, irmãos? Perdeu a cabeça. Então, quando eles dizem para Jesus, olha, o senhor tem noção do território que a gente está? O rei aqui é Antipas. Ele está lá com a mulher do irmão dele.
que o senhor tem a dizer? Errado. Na esperança de que, se Jesus continua com a opinião de que ele estava a favor de João Batista, Jesus ia perder a cabeça também. E depois nós vemos que Jesus realmente estava desse lado e não escondeu a sua opinião a respeito desse contexto. A resposta de Jesus nós vemos pelo menos em 5 partes. 5 partes nós vemos Jesus dar essa resposta. Primeiro, ele apela para a Bíblia. Você pode acompanhar comigo o versículo 4 de Mateus 19? Versículo 4. Diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A primeira coisa que Jesus usa para responder aquela pergunta ardilosa, cheia de má intenção, ele vai para o que a palavra de Deus diz. Ele não pergunta o que o Estado diz. Ele não pergunta o que normalmente as pessoas dizem. Ele não pergunta o que os estudiosos dizem. Mas ele vai antes da lei e diz: o que a palavra diz? O que o Criador disse? Ele vai antes da lei de Moisés e diz: Deus fez o homem para deixar sua casa e se unir à sua mulher, e os dois se tornarem uma só carne. Essa era a vontade de Deus. Aí nós já conseguimos ter uma base, que o casamento é heterossexual, por isso deixa o homem e se une à sua mulher. Que o casamento é monogâmico, um homem e uma mulher. Não existe Mr. Catra, um homem e várias mulheres, uma mulher e vários homens, mas apenas um homem e uma mulher. E então ele pergunta: o que a Bíblia diz? O que o Criador diz? Segundo a resposta de Jesus, ele apela para a natureza indissolúvel do casamento. Versículos 5 e 6 que nós lemos aqui também. Versículo 6: De modo que não são dois, mas uma só carne. Porém, o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Mas eu vou fazer um parênteses aqui e deixar bem claro. Jesus aqui, ele diz: o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Mas Jesus aqui não está dando uma ordem. Jesus aqui está apenas expressando a vontade de Deus. A vontade de Deus é: o que o Senhor juntou, homem nenhum venha a separar. Da mesma forma que nós vemos a Bíblia dizer que é a vontade do Senhor que todos sejam salvos. Mas o próprio Deus diz que nem todos serão. Deus expressa a sua vontade quando ele diz: não mate. Mas infelizmente o homem desobedece, matando. Então Jesus aqui está apenas mostrando qual é a vontade de Deus, não dando uma ordem. Terceiro motivo que nós vemos: o divórcio só foi permitido pela dureza de coração. Versículo 8, acompanhem comigo. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza de coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Por causa da dureza de coração, apenas por esse motivo é que Deus permitiu o divórcio. Todavia não foi assim desde o princípio. Todavia não é essa a vontade de Deus, que casais que se unem acabam se separando. A vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel e dure por toda a vida. Todavia, permitir o divórcio não significa aprovar o divórcio. Deus apenas permitiu, porque ele sabia, eles são muito duros de coração. Todavia, Deus jamais ordenou, ou foi da vontade dele que o divórcio existisse. Não separe o homem, mas infelizmente o homem tem se separado por causa da dureza de coração e por causa de não conseguir perdoar. E eu vou mais longe. Olha o que diz Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. E diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O Senhor odeia o repúdio. Eu sei que é uma palavra forte, mas essa é a verdade a respeito do divórcio. Deus odeia. Deus não suporta. Jamais foi a vontade de Deus o divórcio. Portanto, essa historinha de que, olha, mas eu não gosto mais do fulano. O amor depois de muito tempo esfriou. Caiu na rotina. Não é motivo para divórcio. Não é motivo para separação. Mas eu não gosto mais dele. Mas
quem disse que o amor é um sentimento? Talvez, se você acha que o amor é um sentimento, com base nos filmes de Hollywood que você assiste. Mas segundo a Bíblia, o amor é uma atitude. Nós decidimos amar a esposa, decidimos amar o marido, mesmo que às vezes não sejamos correspondidos. Então não venha com essa historinha, esse papo por aí, que acabou o amor. Nossa, pastor, há 15 anos atrás, nossa, era uma coisa, agora é outra. Irmão, quem que consegue 15 anos ficar daquele jeito? Ninguém. Mas o que permanece é o amor, é a decisão de amar. E a carta de divórcio que Moisés diz que o homem pode dar, era apenas para a mulher ficar protegida. Porque antigamente a mulher não valia nada, valia menos que um cavalo. E então, se ela estivesse na rua separada, o pessoal não queria nem saber o motivo, era pedrada nela, acabou, mata. Era, querendo ou não, um tipo de proteção, para que a mulher não fosse morta mais adiante pelas pessoas. Mas o quarto princípio que nós vemos da resposta de Jesus é o seguinte: segundo casamento é adultério, se o primeiro não terminar por causa de adultério. Lembrando, eu estou falando para crente, a vida passada esquece. Segundo casamento é adultério, se o primeiro não termina por causa de adultério. Verso 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Esse é o único parênteses que Jesus faz. Somente no caso de relação sexual ilícita. E em Mateus capítulo 5, que ele também fala sobre o divórcio, ele explica mais uma vez. Mateus 5,31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Aqui eles estavam citando a lei e Jesus, a real interpretação da lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mais uma vez, Jesus diz, a exceção para o divórcio é a infidelidade conjugal. Não existe outra. Ah, mas ela não cozinha direito. Ah, mas ela é uma má dona de casa. Ah, mas é assim, é assado. Ah, não paga progressiva para mim. Não é motivo. Não faz isso ou não faz aquilo. E lembrando, aqui ele está explicando a lei. Os fariseus tinham uma interpretação errada. E Jesus está naquela sequência, quando ele começa a dizer, olha, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele está dando a real interpretação do que Moisés queria dizer, do que Deus queria dizer. E então ele explica para essas pessoas, não pode mandar a mulher embora por qualquer motivo, não. Se o Estado hoje divorcia por qualquer coisinha, não, na Bíblia diz que é apenas em caso de adultério. Relações sexuais ilícitas, mais uma vez, o que é isso, pastor? Tem um monte. Até mesmo se você for para o grego, que significa porneia, tem uma gama de significados. O que é relação sexual ilícita? Adultério, fornicação, lesbianismo, relação com animais, parente próximo, homem ou mulher divorciada. Mas é óbvio que nesse contexto que Jesus está falando a respeito de adultério. E qual que é a consequência, pastor, para a pessoa que comete esse delito? Segundo a Bíblia, a parte que cometeu o adultério, a parte culpada, ela só tem a opção de pedir perdão e uma reconciliação com o cônjuge inocente. Se esse cônjuge tiver o coração duro e não quiser perdoar, a Bíblia diz que esse que cometeu o adultério não pode casar mais. Até o final da vida vai ter que ficar solteiro, não importa quantos anos tenha. E se aquele cônjuge inocente se casar de novo, como diz Deuteronômio 24 que nós lemos, ainda que ela venha se separar depois lá na frente, de forma alguma vai poder voltar para o primeiro marido. É abominação. Ou seja, se a mulher ou o marido não perdoou, foi embora, sozinho pro resto da vida. Não há outra possibilidade. Essa era a consequência para o infrator. E a base que Jesus dá aqui é Jeremias 3,8. Jeremias 3,8 diz assim, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Jesus está falando que chegou uma época que o povo de Deus estava tão afundado no pecado, que Deus disse, vai embora,
não quero. É óbvio que depois lá na frente se arrependeu e voltou, para mostrar que o único motivo, a única solução é quando aquele que cometeu o pecado se arrepende e aquele que foi ofendido perdoa. Do contrário, solteiro. E a quinta parte da resposta de Jesus: casar não é para todos. Se você é casado, irmão, esquece. Se você não é, tem tempo de pensar. Verso 10. Disseram-lhe seus discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Quando Jesus vem e explica o real significado da lei, de que só pode divorciar no caso de adultério, a Bíblia diz que os discípulos dão um pulo para trás. Mas calma aí, só por causa de... se a mulher for fedida, uma dona de casa, não cuida bem das crianças, não posso. Não. Apenas em caso de adultério. E a Bíblia diz que os discípulos então dão um salto, mas então não convém casar. E Jesus vai lá: não mesmo. Isso é um dom. É um dom. Paulo o tempo todo aconselha: não procure casamento. Que coisa, hein? Por que será? Paulo diz: não case. Aqueles que casam sofrem angústias na carne. Aquele que não casa tem tempo só para Deus. Agora, aquele que casa tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do marido. Irmão, você lembra lá quando você era solteiro? Você podia fazer o que você queria. Casou, meu filho, tem responsabilidade. A gente estava quebrando a igreja aqui semana passada, e era umas 8 e pouco da noite já, eu estava sozinho em casa, minha esposa tinha ido para casa da mãe dela, com os meus filhos, e o Gustavo estava aí e falou: meu pastor, tem que ir embora. Eu falei: irmão, fica aí, vamos dormir na casa, não tem ninguém. Ele falou: se eu dormir na casa do senhor lá, eu chego no outro dia lá em casa, tá as coisas tudo para fora de casa. Vai morar com o pastor agora, infeliz. Não pode fazer mais isso hoje, tem esposa, tem filho. Eu também, eu queria, irmão, é benção demais. Quando minha esposa, ela não está aqui, né? Quando ela não está em casa, eu falei: nossa, eu saio para fazer visita depois do almoço, volto para casa meia-noite. Estou nem preocupado. Agora não, quando ela está em casa, tem que dar pelo menos um help, né? Amor, estou vivo, estou não sei na onde. Obrigações de casado. Mas quem não casa, não tem esse compromisso. Todavia, não é pecado casar não, irmão. Paulo diz: aquele que casa sua filha, faz bem. Aquele que não casa, faz melhor. É bom casar? É. Ficar solteiro é melhor ainda, diz ele. A gente que é casado, esquece essa opção. E ele vem e ainda diz, verso 12: porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Eunuco, eu vou deixar bem claro, não tem nada a ver com o homossexual. Eunuco é aquela pessoa que decide não casar. Eu tinha um tio que era dessa forma. Ficou solteiro a vida inteira. Não quer casar, pronto. Tem gente que prefere. Mulher, imagina, irmão, tem mulher progressiva. Você tem filho, 2 progressivas. E unha, isso, aquilo. Ou a mulher que tem marido. Vai ter que cuidar, vai ter que dar conta, tem que fazer um monte de coisa. Tem gente que prefere ficar sozinho e não é pecado. Celibato não é um mandamento, mas é uma opção. Tanto é que algumas missionárias, mulheres de Deus, preferiram o celibato para fazer missões em países como África, Índia, países como lá no Oriente. Porque você imagina, você com o marido sai para fazer missão sem saber se vai voltar. E é óbvio, a gente vê também homens fazendo a mesma coisa, só que o número de homens é bem menos. Mas eu posso citar para você, alguém mais um pouco atual, tem um pastor anglicano chamado John Stott. Ele, por decisão, decidiu ficar sozinho, para servir a Deus de forma desimpedida. E eu louvo a Deus pela decisão desse homem, que eu tenho uns 40, 50 livros dele lá em casa. Será que se ele tivesse esposa, ele ia dar conta de escrever? Talvez não. Então, é uma opção. John Stott morreu recentemente em 2011. Agora, para terminar, vamos lá comigo para 1 Coríntios, capítulo 7. É outro texto que fala a respeito de casamento. Espero que você esteja entendendo, mesmo não concordando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Essa semana eu comentei com 2 irmãos a respeito disso aqui. Nossa, já pronto, já deu pano para manga já. Mas depois, se você não entendeu, eu me disponho. Eu vou lá na sua casa, a gente senta, conversa. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Essa explicação que eu vou dar a respeito dessa passagem, também eu vou deixar bem claro, não é uma explicação minha, não descobri agora, mas é uma explicação de toda a história da igreja,
também com pessoas que interpretam diferente, mas a maioria segue essa interpretação que eu vou dar. 1 Coríntios 7,10 diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Paulo dizendo, olha, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. O Senhor manda que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Mas calma aí, pastor. O que Paulo está dizendo aí? Aos mais digo eu, não o Senhor. Paulo está corrigindo Deus. Paulo está mostrando para Jesus como é que se interpreta a palavra. É óbvio que não. No contexto aqui, o que Paulo explica é o seguinte: quando ele diz o Senhor, não eu, ele estava dizendo a respeito de Mateus, que Jesus tinha citado. Agora, quando ele diz, digo eu, não o Senhor, é porque o que ele vai começar a explicar aqui, Jesus não deixou explicado. Mas ele então vem e explica aquilo que Jesus quis dizer. Tanto é que no versículo 40 ele diz, olha, essa é a minha opinião e penso que eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, é Deus falando também. É Deus falando, só que agora através de mim. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente viver com ela, não o deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está aplicando naquele caso, aonde os dois eram ímpios, casados, e de repente, uma parte apenas converte. Um cônjuge converte. Isso aqui aconteceu com a maioria de nós, que não veio de berço cristão, mas que um só converteu. Paulo vem e diz, olha, nesse caso, se o marido consente ficar com a mulher, não atrapalha você de ir na igreja, não te espanca, não bate, mas deixa você servir a Deus, a Bíblia diz, continua com ele. Porque o marido incrédulo é santificado na esposa crente, e vice-versa. Se é esse o caso, continua. Porque é óbvio, aqui quando ele diz que Deus falava no começo, crente só casava com crente, judeu só casava com judeu. E esse é o padrão até hoje, crente só casa com crente. Paulo aqui está dizendo o seguinte, nem religião é motivo para divórcio. Ainda que um converteu e o outro não, mas quer ficar junto, não importa, continua junto, diz Paulo. E aqui também, Paulo não... Porque como diz, né? Olha, e o marido incrédulo ele é santificado na esposa crente. Isso aqui de forma alguma é brecha para aquele tal de namoro missionário. Já viu isso daí ou não? Pessoa que quer evangelizar, de que forma? Vai pegar a menininha no mundo e trazer para a igreja. Tinha um rapaz que eu conheci que era desse jeito. Falou, vou trazer fulano para a igreja. E começava a namorar com ela e trazia para a igreja. Buscava a menininha na balada da noite lá e trazia para a igreja. Não, de forma alguma isso aqui é brecha. Crente só casa com crente. Olha o que diz 2 Coríntios 6. Eu sei que é óbvio isso aqui, mas convém falar. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Não existe o caso do crente casar com ímpio. A não ser se os dois eram ímpios e um converte. Do contrário, não existe essa opção. Paulo está apenas contemplando uma situação que já existia, como por exemplo, eu já falei para os irmãos, eu com a minha esposa. Minha esposa converteu, eu não, virei o Chuck dentro de casa. Mas deixava ela ir. Não batia, porque eu tinha medo dos meus cunhados, mas deixava. A Bíblia diz, nesse caso, continua com ele. Continua com ele. E é o caso de vários irmãos aqui e irmãs que já passaram por esse tipo de situação difícil. Conversava com uma irmã aqui no PG, e ela, só de lembrar como que era o marido dela, quando ela converteu, ela começou a chorar. De quão difícil que foi. E quem ainda passa por essa situação sabe que é terrível. É orar sozinho, é vir para o culto sozinho, é buscar Deus sozinho, é ensinar as crianças no caminho correto sozinho, enquanto o outro às vezes ensina o caminho errado. É terrível. Mas a Bíblia diz, se mesmo assim, ele ou ela continua a querer ficar junto, mantém. Fique ali. Todavia, o versículo 15, aqui que está o versículo 15, mas, depois você grifa esse mas aí, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã.
Deus vos tem chamado à paz. Olha o que Paulo diz. Se o descrente, você converteu o seu marido, não. Você converteu a sua esposa, não. Se o descrente quer ficar, fica com ele. Não é motivo para separar a religião. Continua. Se minha esposa tivesse separado de mim porque eu era descrente, já era. Não era pastor hoje, não estava aqui. Continuou. Todavia, se o descrente quer ir embora, a Bíblia diz, o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão. Deus os tem chamado à paz. Nesse caso, pode ir embora e pode também contrair um novo matrimônio. Porque o descrente foi. Não, é óbvio, você não vai ficar fazendo a cabeça dele também para ele ir embora, né? Não, ele que foi, ó, pastor. Ele que foi, ó. Não cozinha direito, não passa direito. Não, isso aí é pecado. Não vale. Não vale fazer esse tipo de coisa. Mas, todavia, Paulo diz, se ele quer apartar, se ela quer se apartar, não fica sujeito à servidão. Talvez eu chegue na parte que você esperou até agora para saber. Pastor, e a mulher que apanha do marido, o que que faz, meu Deus? O marido bate nela, mas quer ficar em casa. Continua apanhando rotineiramente, cedo, à tarde, à noite. Onde que fica a história do marido que bate? Eu creio que essa situação é o pior abandono que existe. A pessoa dentro de casa que maltrata, que bate na esposa, que fere, que oferece risco de vida à sua companheira. É o pior tipo de abandono que existe. Pastor, e se o marido for crente? Existe crente que bate na mulher? Infelizmente existe. Nesse caso, o que a Bíblia diz? Porque aqui em 1 Coríntios o Senhor leu a respeito de quem não é crente. E a respeito daquele que é crente, o que faz? O texto não diz. Mas temos um caminho. A primeira coisa que você tem que fazer é você vir à igreja, você vir a nós, e a gente vai junto à delegacia denunciar esse homem. Lei Maria da Penha na cabeça dele. Temos que fazer cumprir a lei em primeiro lugar. Se é agredido constantemente. Depois, traz a igreja. Traz a liderança da igreja, como diz Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se mesmo assim ele não ouvir, se mesmo assim não se arrepender, a Bíblia diz, considera gentil e publicano, ou seja, descrente. E depois que considerou descrente, é só você seguir os princípios de 1 Coríntios 7, que eu acabei de falar. Daí, separa, caso de novo, se quiser, fique à vontade. Pastor, mas o senhor pregando dessa forma, o senhor não está estimulando as pessoas a não lutar por suas famílias? Eu creio que não. Eu creio que ainda um casamento onde apenas um só se converteu e essa pessoa entendeu o valor, o significado, o valor real do significado da família, ela vai lutar com unhas e dentes por sua família. Se tem filhos ainda mais. É só a gente ler, pesquisas apontam que de 90% a 95% das crianças que dão problema na escola são filhos de pais divorciados. Tirando a enormidade de abusos, maus tratos e até mortes de crianças por causa de companheiro, padrasto, madrasta. Então, para recapitular, para encerrar, divórcio apenas no caso de infidelidade ou abandono por parte do descrente. O inocente pode se casar de novo. O culpado, não. Essa é a consequência do pecado dele. Ou ele volta para a esposa, ou volta para o marido, ou não pode casar novamente. Deus permite o divórcio, mas não aprova. No verso 8 nós lemos, não foi assim desde o princípio. Deus fez o casamento para ser como a trindade, indissolúvel, para durar até que a morte os separe. Eu sei que o adultério deve ser difícil de perdoar, deve, terrível. Deus nos livre de uma experiência dessa, mas é muito difícil mesmo, as pessoas dizem. Mas eu tenho certeza também, que aquilo que Deus mandou, se Deus ordenou, perdoe, Deus vai capacitar você a perdoar. Deus vai te dar graça para você cumprir aquilo que Ele mandou. Perdoar é sempre a melhor opção. É só você lembrar, irmão e irmã, Deus perdoou todas as nossas iniquidades, tudo o que nós fizemos. E nós sim éramos adúlteros, mau caráter, nós odiávamos a Deus, como diz a palavra, e mesmo assim esse Deus de graça perdoa a mim e a você. E se Ele perdoa a mim e a você, nós também somos capazes de perdoar, nem que seja o adultério. Porque a Bíblia diz que até o adultério não é um pecado imperdoável, apenas blasfêmias contra o Espírito Santo. Do contrário, até esse pecado terrível
pode ser perdoado. Não há casamento ruim que Deus não possa restaurar. Divórcio, em último caso. Apenas em último caso. Pela dureza de coração, Deus permitiu o divórcio, mas não ordenou. E pelo contrário, como nós lemos, Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Que Deus realmente nos dê sabedoria, irmãos, para enfrentar circunstâncias difíceis como essa. Como eu falei para você, não é nada fácil para mim, para eu pregar isso daqui. Eu sei que talvez a sua cabeça também esteja aí, um monte de fio emaranhado. E agora? O que eu faço? Mas que Deus nos dê sabedoria, tenha misericórdia de nós quando tivermos que lidar com assuntos tão delicados e crucial na vida da igreja, como é o caso de divórcio e de separação. Mas a vontade de Deus é sempre o perdão. Amém? Você pode ficar de pé, por favor?